Graças ao Senhor, mais esse tempo juntos. Vamos ter uma oração antes de nós compartilharmos alguma coisa então da palavra com vocês. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dEle. Senhor, nós mais uma vez levantamos nossos olhos para Ti, mais uma vez declaramos nossa confiança no Senhor e também nossa dependência do Senhor, para que o Senhor use esse tempo de comunhão e nos fale algo mais ao coração. Obrigado pela Tua fidelidade em trabalhar conosco, pela Tua perseverança, pelo Teu amor fiel. Ajuda-nos nessa tarde, nós te pedimos, para que seja o Senhor mesmo quem fale e testifique as Tuas palavras no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se todos estavam aqui quando nós comentamos de manhã que o Senhor tem colocado uma verdadeira expectativa no nosso coração com relação a jovens que têm verdadeiramente se levantado nessa nossa nação, se posicionando pelo Senhor. Nós temos visto isso em diversos lugares. Em alguns lugares, uma quantidade muito grande desses jovens, num único lugar, numa única cidade, por exemplo, centenas em uma única cidade. E nós temos visto um trabalhar fresco, um trabalhar genuíno do Senhor na vida desses jovens. Temos tido uma grande expectativa no Senhor por causa do significado dessa segunda geração, vamos chamar assim. Tem um texto interessante no livro dos Juízes, acho que seria bom começarmos por aí. Podíamos abrir no livro de Juízes, capítulo 2. Creio que esse texto externa bem o que eu estou procurando colocar aqui para vocês de início. Juízes 2, versículo 6. Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Muito claro esse texto, né? Enquanto Josué e os anciãos que viveram no tempo de Josué estavam ali, fiéis, irmão, se lembra que ele disse, como registrado no capítulo 24 do livro dele, logo antes aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos se lembram dessas palavras de Josué? Então aí diz que depois que ele partiu, esses anciãos partiram, e ainda por influência e peso espiritual desses israelitas, outros viveram uma vida com o Senhor. Mas então se levantou uma outra geração, que não conhecia o Senhor, não compreendeu os traços do Senhor com Israel, e toda aquela geração se desviou. Aí o que nós temos nesse livro de Juízes? Nós temos a hora mais negra da história da nação de Israel. E o motivo está explicado aí. Então, conforme nós falamos no início, esse é o primeiro assunto que tem pesado no nosso coração, pesado no bom sentido, né? Porque temos visto resposta
e louvado seja o Senhor por isso, de uma outra geração. Nós entendemos que se o Espírito Santo, queridos irmãos, tem levado vocês a amarem o Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer isso, é uma obra dele. Então nós cremos que Ele esclarecerá os caminhos próprios para cada um de vocês avançar nessa vida de realidade, de consagração, de amor ao Senhor. Só o Espírito Santo pode despertar em nossas vidas amor ao Senhor Jesus, amor que tenha realidade. Então nossa oração é essa, é que aqui em Goiânia e outras cidades que estão aqui, sei que não é apenas Goiânia, há irmãos de outros lugares aqui, que o Senhor encontre um caminho amplo no coração de vocês, para que vocês sejam essa geração que conhece o Senhor, e que então poderá expressar, refletir quem Ele é, para aqueles que o Senhor confiará a vocês. Um dos assuntos que eu queria compartilhar, talvez o que tenho tido mais carga nessa tarde com vocês, seria relacionado ao nosso relacionamento com o mundo. Nós vamos tomar alguns versos da palavra, eu gostaria que vocês usassem as suas Bíblias, para nós compartilharmos um pouco do significado do relacionamento com o mundo. E por que isso? Interessante o tempo. Eu tenho já a idade suficiente para olhar o mundo de outra maneira. Mas parece que foi ontem o tempo em que eu era universitário. Eu fiz odontologia, sou dentista por profissão. E para mim é como olhar para ontem, a experiência que nós tivemos durante o período de universidade. E o que isso significou, os conflitos que se envolveu, por um lado, e por outro lado a bênção que o Senhor nos deu de podermos permanecer fiéis. Essas duas coisas juntas. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a nossa relação com o mundo. Como que a Bíblia explica o que é o mundo e como nós devemos nos relacionar com ele. Hoje pela manhã, nós já usamos um texto que fala alguma coisa sobre isso interessante, importante. 1 Coríntios 7:31. Nós lemos pela manhã. Paulo disse assim: os que se utilizam do mundo, como se dele não utilizassem. Vocês lembram da frase final desse versículo? Ele ainda prossegue. Lembra qual é a frase final? Se não lembra, abra por favor. 1 Coríntios 7:31. Veja a última frase desse versículo. Porque a aparência desse mundo passa. Lembrando que nós também falamos pela manhã, essa palavra aparência, a palavra derivada da qual foi traduzida, a palavra original, ela também existe em português. Esquema. Então esse versículo diz, o esquema deste mundo passa. E a ideia é uma configuração, um esquema realmente, uma configuração. Então aí diz, a configuração deste mundo passa. João, vamos abrir mais esse texto para nos ajudar, e aí vamos avançando. Veja o que diz João, 1 João capítulo 2. Inicialmente vamos reunir esses dois versículos para tentarmos compreender essa primeira ideia aqui. 1 João 2, olha o que diz o verso 15. Não ameis o mundo, mesmo assunto, o assunto do mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Viu essa frase? Quase idêntica que Paulo falou. O esquema deste mundo passa, foi o que lemos lá, E aqui diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui nós já temos um elemento de contraste que nós vamos explorar um pouquinho, procurando entender o que significa isso para a nossa ajuda. O mundo passa, verso 17, e
final do verso 17. O que faz a vontade de Deus permanece eternamente. No versículo 15, João já tinha dito assim: o amor do Pai está nele. Separa essas duas expressões aí. O amor do Pai e, no verso 17, a vontade de Deus. Essas duas expressões. A única maneira de conhecermos a vontade de Deus é um desafio para todos nós. Todos nós. Muito mais quando nós vivemos ainda vidas, vamos usar essa palavra, imaturas no Senhor. É claro, como vocês poderiam viver vidas maduras? Vocês são jovens, não é? Vocês estão no início de uma jornada com o Senhor. Então, é o normal que vocês ainda sejam, né, imaturos. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado numa criança, né? Desde que ela esteja crescendo e avançando para adolescência, juventude e idade adulta, né? Então, para que nós compreendamos a vontade do Senhor, em qualquer fase da vida espiritual que nós estejamos, essas duas expressões aí vão nos ajudar muito. Amor do Pai e vontade de Deus. Essa relação é muito estreita. Se nós amamos o Senhor, nós compreenderemos qual é a vontade do Senhor. Uma das lutas comuns na idade de vocês é a luta relacionada a relacionamentos, né? Todos nós experimentamos essa luta na idade de vocês. É um grande desafio. Relacionamentos. E aqui eu estou dizendo relacionamentos de compromisso mesmo, uns com os outros, né? Para que, se for da vontade do Senhor, esse relacionamento avance, formemos família, né? Só citando o exemplo, como nós podemos compreender qual é a vontade do Senhor? Porque esse é um grande assunto. Se nós dermos passos errados aí, nós poderemos ter, e fatalmente teremos, sequelas por nossa vida toda, nossa história toda. É provavelmente a decisão mais importante de nossas vidas, se nós excluirmos a nossa decisão diante de Cristo, né? Quando a palavra vem a nós, o Espírito Santo nos fala ao coração, essa é a maior decisão, né? Nosso Senhor perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Então essa é a maior decisão, essa é a maior resposta, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então isso nos coloca em relação com o Senhor, uma relação de comunhão. Afora essa decisão, a que foi citada aqui é a maior decisão depois dessa. Com quem nós vamos gastar todo o tempo da nossa vida até que o Senhor venha? Essa é a maior decisão. Então, como nós vamos conseguir discernir, compreender essa vontade do Senhor? Aqui nós temos a primeira chave importante. Vontade de Deus, amor do Pai. Se nós permanecermos no Senhor, se nós não buscarmos nossos próprios caminhos, se não nos deixarmos iludir por aparências, isso vale para qualquer coisa, né? Não estou me referindo agora especificamente a relacionamento que visa um matrimônio, né? Mas vale para qualquer assunto. Se não nos iludirmos com aparências, se não nos iludirmos com as cobiças do nosso coração, eu desejo tanto, eu tenho que andar por esse caminho, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que ter aquilo, não é? Mas se nós amamos ao Pai, então Ele nos dará a compreender a sua vontade. Claramente, nenhum de nós terá dificuldade, porque o Espírito Santo tem as suas maneiras soberanas, divinas, diretas, de falar ao nosso coração. E mais um detalhe, irmãos, não apenas de falar no nosso coração. Eu não sei qual a experiência de vocês, nem mesmo sei quantos aqui são casados, mas me parece que a grande maioria não é, né? O Senhor age de maneiras impressionantes em nossas vidas. Se nós amamos o Senhor e nós realmente buscamos sua vontade, nosso Senhor chega a colocar obstáculos. Nós estamos indo em um caminho, mas o Senhor coloca obstáculos. Ele nos impede, e isso é graça, é bondade do Senhor. Digamos assim que no que concerne a nós até iríamos entrar naquele caminho. Nós planejamos alguma coisa, nós traçamos um rumo, aí, um curso para nós, e nós iríamos naquela direção. E o Senhor coloca barreiras, para que nós não ultrapassemos aqueles limites que Ele colocou. Não é precioso isso? Aqueles que são pais sabem que nós temos que fazer isso com filhos. Imagine se pai e mãe deixassem os filhos entregues a si mesmos. Qual que seria o resultado, irmãos? A civilização já teria se extinguido. Não é verdade? Então, quão importante é essa colocação de limites. E nós temos um maravilhoso Pai que nos ama.
E ele faz isso, ele põe limites. Quando nós estamos ali meio desesperados em nossa tolice, mas veja esse mas aqui, mas há uma realidade de amor ao Senhor. Então ele age de uma maneira limitante. Muitas vezes isso não é incomum, muitas vezes. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Quando o Senhor levanta o seu muro e diz, para, nós batemos com o peito no muro. Não é? Vamos citar um exemplo, claro? Porque isso poderia parecer um contrassenso, né? Nós poderíamos dizer assim, mas se nós amamos o Senhor, então nós não vamos entrar num caminho, como se diz aí, não sei se vocês conhecem essa palavra, estrambelhado. Vocês já ouviram essa palavra? Né? Não vamos entrar nesse caminho louco aí, não é? Mas isso não é bem verdadeiro, porque Pedro era um estrambelhado, mas era um estrambelhado que amava o Senhor mesmo, né? Quando o Senhor fez um discurso que eles acharam duro, e eles disseram para o Senhor que era duro. Duro esse discurso, Senhor. Quem o pode ouvir? Nosso Senhor, você sabe, né? Ele foi alguém realmente maravilhoso. Não era um político, né? Ele sabia que todos aqueles que o Pai tinha confiado a ele, viriam a ele. Então, nessa confiança, ele virou para os seus discípulos. Vocês lembram o que ele falou? Quereis também vós retirar-vos? Não é uma palavra dura demais, aparentemente? Pedro se levantou ali mesmo e disse assim, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e já temos conhecido que tu és o Santo de Deus. São preciosas essas palavras? Mas o que ele fez daí mais um pouco? 3 vezes ele disse assim, não conheço esse homem. Não é impressionante? E o que o Senhor fez depois que ele ressuscitou? Que lindo, irmãos. Em Marcos 16, 9, é o único versículo que contém esse detalhe. Marcos 16, 9. Nosso Senhor, depois de ressuscitado, as mulheres vão ao túmulo, encontram ali um varão assentado sobre a pedra, Nosso Senhor havia ressuscitado, e ele dá uma mensagem, esse anjo, para elas transmitirem para os discípulos. Sabe o que ele diz? Dize aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles para a Galileia. Essa frasezinha, e a Pedro, ela só aparece em Marcos 16, 9. Sabe por quê? Porque quem escreveu esse evangelho foi o Marcos, o João Marcos. Mas quem está por trás dele, ou seja, quem dá todas as informações para João Marcos, é Pedro. Podemos dizer que aquele é o evangelho de Pedro, através da caneta de Marcos, da pena de Marcos. Então é ele que está se lembrando, são as memórias de Pedro naquele evangelho. E ele se lembra muito bem que aquele anjo deu esse recado do Senhor. Vai ter com os meus discípulos e dize a eles e a Pedro. Que linda memória. Porque Pedro estava aniquilado. Como poderia não estar? Ele tinha negado o Senhor. Mais do que isso, ele tinha dito que Jesus era maldito. Você sabe disso, né? Porque a palavra que ele usou, ele é anátema, significa amaldiçoado. Foi isso que Pedro falou. Diante daquela fogueira. Então ele estava no seu zero, no seu fim, acabou. Não tinha nada mais para Pedro, na concepção dele. Mas não na concepção do Senhor. Porque primeiro o Senhor manda esse recado para ele, e depois o Senhor vai encontrá-lo, lá em João capítulo 21, onde é narrado. Os irmãos se lembram que precioso aquele texto? 2 vezes só no Evangelho de João aparece a palavra braseiro, um fogareiro. A primeira em João 18:18, quando Pedro diz que Jesus é anátema, negou o Senhor. A segunda em João 21, esse texto, João 21:9, quando o Senhor se aproxima da praia, pergunta para os seus discípulos se eles tinham alguma coisa para comer. Pedro estava numa completa desilusão, como nós falamos. O capítulo começa assim, que Pedro disse, eu vou pescar. Veja bem, ele já não pescava fazia mais de 3 anos, né? Mas era um pescador profissional. Tinha deixado a rede, tinha deixado seus pais e tinha seguido o Senhor, com todo o seu coração. Claro, um coração misturado, um coração imperfeito, assim como é o nosso coração, né? E o Senhor começou a discipular Pedro. E ele chegou ao ponto de conhecer bem a ele mesmo. Quando ele negou o Senhor. Ele veio conhecer sua fraqueza, sua incapacidade. Mas ele ficou desiludido.
Porque até então ele não tinha visto mais o Senhor. Ele só recebeu um recado. Dize para os meus discípulos e diz para Pedro, eu vou adiante de vós. Mas agora, em João 21, aquele homem que até então eles não tinham conhecido, aparece na praia. Pergunta para eles, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Eles disseram, nada. Imaginem isso. Pescadores profissionais, sabiam tudo sobre o que estava fazendo, pescando num lugar, num lago abundante de peixes, né? O mar da Galileia, o lago de Genezaré. Na madrugada, no melhor horário de se pegar peixes, né? Profissionais, e não pegaram nada, nenhum peixe. Porque o Senhor tinha um propósito específico, né? Então, ele diz lá da praia, esse homem, lança a rede à direita do barco. E quando eles lançaram essa rede, aquela rede se encheu de peixes, João estava no barco também. Ele disse assim, lá no barco, é o Senhor. Quando João disse, é o Senhor, Pedro, o barco estava apenas a 90, 100 metros da praia, porque lá diz 200 côvados. Então isso é 90 a 100 metros, muito próximo, né? É daqui lá na mata, atrás da casa ali, olha. Mas Pedro não pôde esperar o barco chegar na praia. Ele se lançou na água. Diz a palavra que ele estava desnudo. Então ele se cingiu rapidamente com um pano e uma túnica e mergulhou na água. Por quê? Porque ele ia encontrar o Senhor. João disse, é o Senhor. Então Pedro vai nadando na frente do barco. Quando ele chega na praia, adivinha o que ele encontra lá? Um fogareiro. Porque o Senhor está chamando a memória de Pedro de volta. Foi no fogareiro que ele disse, Jesus é anátema. E negou o Senhor. Então agora o Senhor chama a memória de Pedro de novo. Irmãos, veja que lindo. Veja o que significa essa nossa relação com o Senhor. Veja quanto o amor dele é fiel, firme conosco, perseverante, não nos abandona, apesar de nossa fraqueza, inaptidão, tolice, né? Confiança própria, como era o caso dele. Pela primeira vez na Bíblia, em todos os relatos que envolverem Pedro, leia os evangelhos e você vai ver. Todas as vezes Pedro tem algo a dizer. Até no Monte da Transfiguração ele tem algo a dizer. Aquela cena de glória maravilhosa. E está o Pedro falando lá. Né? Bom esse lugar, façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro queria dormir ali, ficar o resto da semana ali. Não é? Então esse é o Pedro. Mas agora, pela única vez, ele não tem palavras na sua boca. E nós sabemos já por que ele não tem palavras. Porque a última palavra dele foi, Jesus é maldito. Mas, ele amava o Senhor com amor impuro. Ele amava o Senhor com amor imperfeito. Ele amava o Senhor e confiava nesse seu amor pelo Senhor. Agora o Senhor leva o amor dele pelo Senhor, o amor de Pedro pelo Senhor, ao zero. Para que ele aprenda uma outra coisa. Nosso Senhor Jesus disse assim, nós amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Essa é a grande lição. Que ele não confie no amor dele pelo Senhor, mas que ele experimente o significado do amor do Senhor por ele. Um amor que o buscou depois que ele disse que o Senhor é reprovado. Então, ele chega na frente do barco e encontra aquele fogareiro. Por isso ele não abre sua boca. E o relato de João diz que havia peixes e havia pão. Aí nosso Senhor diz assim para os discípulos, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Aí alguém entra no barco para puxar a rede. Quem é? Pedro. Sem falar nada. Ele entra no barco e vai puxar aquela rede. João diz que tinha 153 grandes peixes. Uma rede bem pesada. Né? E Pedro foi lá puxá-la sozinho. Trouxe aquela rede para a praia, e então o Senhor começa a falar com ele. Pedro, tu me amas? Mas agora ele não confia no seu amor. Ele conhece a fraqueza do seu amor. Aí ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele teria que ser verdadeiro. E ele estava sendo verdadeiro. Né? Então esse amor que ele usa é um amor de uma qualidade inferior. Creio que você sabe isso. É um amor que fala de um amor de amizade. De amigos. Eu gosto de você, mas quem sabe daqui a um mês eu não gosto mais de você. E nem você de mim. Né? Essa é a qualidade de amor. Esse amor filéu,
amor de filantropia, o amor de fazer o bem um para o outro, um amor simples, um amor de amigos. Então Pedro respondeu com esse amor, como que dizendo, Senhor, eu sou teu amigo. Isso já era uma grande coisa. Mas o Senhor não perguntou com essa palavra. O Senhor perguntou com a palavra ágape. Pedro, você me ama? Ágape, que significa você dará a sua vida por mim? Porque ele tinha dito antes, não é? Senhor, eu darei minha vida por ti. Contigo irei até a morte. Então o Senhor usou essa palavra, ágape. Mas Pedro não responde com essa palavra. Ele responde com a palavra filéu. Como que somos amigos. Mas agora sei que não vou até a morte pelo Senhor. Porque não tenho ágape no meu coração. Esse é o nosso primeiro passo. Lembra de novo aqui de João, o texto onde estávamos. O amor do Pai, a vontade de Deus. Quanto mais esse amor pelo Senhor, o amor do Senhor, é conhecido por nós, experimentado por nós, um amor perseverante, um amor apesar de nós, um amor apesar de nossa tolice, um amor apesar do nosso fracasso, um amor apesar de nós sermos obsessivos por tantas coisas, todos nós o somos por natureza, não é assim? Um amor apesar de sermos voluntariosos, desobedientes, rebeldes, mesmo como cristãos, como Pedro foi, não é? E como nós tantas vezes podemos ser. Ainda assim, o amor do Senhor é independente de quem somos. O amor do Senhor só depende de quem Ele é. Deus é ágape. João vai nos ajudar aqui no seu escrito dizendo isso. Ele não tem um amor de amigo por nós. Ele tem um amor sacrificial. Ágape. Que precioso isso, não é? Então, na medida que esse amor, não há outra maneira, lei não ganha os nossos corações, regras, regulamentos, votos, promessas, determinação, nada disso nos vai fazer avançar com o Senhor, né? Mas, querido irmão, querida irmã, se o amor de Deus tem ganho o seu coração, isso é obra do Espírito Santo para levar você a amar Jesus. E se seu coração tem sido levado a amar Jesus, você não terá dificuldade de entender a vontade de Deus. E então você vai ser uma pessoa realizada. Porque você vai andar no curso da vontade de Deus, e não no curso dos seus pensamentos, curso das suas escolhas, curso do seu melhor. Mas você vai ser levado a isso por amor. O amor do Pai, veja aí, vem primeiro. A vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O amor do Pai está nele. Então, esse é o primeiro ponto que eu me alonguei aqui para procurar explicá-lo. Nosso relacionamento com o mundo, né? Esse é nosso encargo, como eu coloquei no início. Primeiro elemento, podemos fazer essa distinção que João fez aí. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, contraste. Amar o mundo, o amor do Pai. Duas coisas bem diferentes. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se nós permanecemos no amor de Deus, porque o Espírito Santo está ganhando o nosso coração para amar o Senhor Jesus, então nós vamos conhecer a vontade de Deus. Porque ninguém que ama o Senhor deixa de conhecer a sua vontade. Então, esse primeiro aspecto do nosso relacionamento com o mundo. Isso vai se aplicar à sua universidade, isso vai se aplicar aos seus amigos, isso vai aplicar a pessoas que, quem sabe, você tem tido uma afeição mais próxima e desejado, quem sabe, estabelecer um compromisso no Senhor para se relacionarem, não é? Com vistas a terem um relacionamento bonito, saudável no Senhor, de vida, de graça, de edificação. Todos esses assuntos serão conhecidos por aqueles que amam o Senhor. Agora, eles não são assuntos para se discernirem automaticamente, irmãos. Se nós não respondermos a esse desejo de amor do Senhor para conquistar nossos corações, nós podemos falhar, sim. Muitos têm falhado nesse nível, né? Especialmente relacionado a relacionamento conjugal. Escolhas erradas, escolhas que trazem sequelas, escolhas que trazem problemas, que trazem dificuldades e que têm que ser mantidas. Porque, segundo a palavra de Deus, né, nós não devemos levianizar esse assunto de relacionamento conjugal. Pessoas não são objetos, né? Então, se nós nos unimos com alguém de forma tão íntima como num relacionamento conjugal, você não vai tomá-la do seu lado e descartá-la fora, né? Eu errei, então você errou, mas você joga o outro fora, né? Você que errou, você joga o outro fora. Mas isso nunca é o caminho do Senhor, né? Dentro de um relacionamento conjugal.
Então, o primeiro aspecto para discernirmos a vontade de Deus é amar a Deus. É permitir que o amor dele conquiste os nossos corações. Agora, João tem ainda mais para nos ensinar sobre o mundo. Então, vamos dar mais uma olhada em alguns textos. Vamos para o Evangelho de João. João 12, verso 31. Veja o que o Senhor Jesus diz aí. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Continuamos então no mesmo encargo, mesmo foco, o mundo. E agora, o seu príncipe, por favor, não perca essa palavra. Seu príncipe, príncipe do mundo. Vamos colocar de outra forma. Não apenas um regente e um governante, mas um mentor espiritual. Ou seja, em Coríntios 7,31 nós lemos que esse mundo tem uma configuração. Lembra a palavra? Esquema, aparência. Aqui está dizendo que quem fez essa configuração, uma linguagem que vocês conhecem muito bem, né? Quem formatou esse computador, quem fez essa configuração, ela tem um mentor. E esse mentor é o diabo. O príncipe, mentor, governante, configurador do mundo. Aí vem o mentor do mundo. E ele nada tem em mim. O Senhor disse, logo na sequência, vou localizar esse versículo para você ver. Olha o capítulo 16. Capítulo 16, ainda sobre o mesmo foco. Olha o que diz o verso 33. 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tão preciosa essa colocação do Senhor, né? E sabe por que ele venceu do mundo? Venceu o mundo? Porque o mundo não tinha nada nele. O coração dele viveu aquele contraste que nós falamos lá no Evangelho de João de forma absoluta. Lá diz assim, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos do que foi que o Senhor Jesus viveu, como Filho encarnado de Deus. O alimento dele, a comida dele, como ele fala aqui também no Evangelho de João. João 4. Ele diz, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Por quê? Porque o seu coração era cheio, era pleno desse amor ao Pai. Do amor do Pai, do amor ao Pai. Né? Então, é muito importante para nós sabermos que o mundo tem um mentor espiritual, além de um regente. É o mesmo, o mentor é o mesmo regente. Mas que ele é regente, nós ouvimos muito. Né? Ele é o príncipe da potestade do ar. Não é? Tem vários textos que mostram a ele como regente. Mas essa expressão príncipe do mundo não significa apenas que ele é o regente. Significa que ele é o mentor. Que ele é o organizador. Então, para aqueles que gostam de ler, e acho que todos vocês deviam fazer mesmo, vou indicar uma literatura aqui. De nosso irmão Watchman Nee, chamada Não Ameis o Mundo. Acho que seria uma hora importante de você ler essa literatura. Porque ele vai mostrar em que sentido Satanás é o mentor espiritual do mundo. Aí nós vamos entender que as coisas, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Sabe que coisas são essas? Nós tendemos a pensar assim, é a mentira, é o roubo, é a inveja, Não, não é. Tudo que há no mundo, é óbvio que inclui essas coisas. Né? O mundo é decaído, porque o homem caiu, então todo esse sistema foi alterado. Né? Foi conduzido à vaidade, como Romanos 8 fala. A criação foi entregue à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? O homem, quando ele caiu. Não é? Como que entregando um governo que o Senhor tinha dado a ele. Então, quais são as coisas que há no mundo? Tudo que compõe esse mundo. Então, nosso irmão vai nos ajudar a ver a cultura do mundo, a educação do mundo, né? A tecnologia do mundo, o dinheiro do mundo, o mundo. Todas essas coisas foram julgadas pelo Senhor Jesus. E chegará breve o tempo
em que nós experimentaremos novos céus, nova terra, e mais um detalhe aqui, em que habita justiça, disse o nosso Senhor. Sabe o que significa isso? Significa que Ele vai nos colocar numa esfera de coisas, de relacionamentos, de serviço, como já temos até falado nesses dias, que será descontaminada da ação do diabo, porque ele não é o príncipe, não será o príncipe dessa nova criação, que será realizada pelo nosso próprio Senhor. Ele é quem será o regente e governante, né? Mas no momento atual, não. Mas nós, irmãos, não estamos no novo céu e na nova terra. Nós estamos no antigo céu e na antiga terra, né? Então nós estamos tocando as coisas julgadas. Por isso nós precisamos de discernimento. Mas quão lentos nós somos para perceber essas coisas. Que quando nós tocamos pessoas, que quando nós tocamos essas coisas do mundo, a cultura do mundo, a arte do mundo, a ciência do mundo, tudo que o mundo é, a política do mundo, né? A educação do mundo, nós estamos tocando coisas julgadas. Não significa, por isso, que elas são necessariamente más, não é? Senão nós teríamos que ir ao extremo nisso. E teríamos que dizer assim, nenhum cristão pode ir à escola, né? Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando que se o nosso coração ele se aplicar a essas coisas, como também falamos de manhã, nós vamos perder o curso da nossa relação com o Senhor. Porque essas coisas não têm fim em si mesmas. Elas fazem parte de uma configuração. Em si mesmas não tem fim. Em si mesmas não tem conteúdo. Em si mesmas não vão nos satisfazer. Por mais que nós entremos de cabeça nelas. E quanto mais cedo nós pudermos perceber isso, mais abençoados nós seremos, né? Então, nossa relação com o mundo, um assunto delicado, um assunto que aflige a todos nós, cada um numa esfera. Hoje aflige vocês de uma maneira, daqui 10 anos vai afligir vocês de outra maneira, porque vocês vão estar em outra esfera de vida, em outra esfera de relacionamentos, né? Mas sempre nós estaremos desafiados pelo mundo e as coisas que no mundo há. Então, eu não queria entrar em mais detalhes, por isso já coloquei de modo bem geral meu encargo aqui, né? Permaneça com essas duas notas no teu coração, então, dentro do que falamos aqui. Qual é a maneira de conhecermos a vontade de Deus? Uma grande pergunta para todos nós. Mas como eu posso saber a vontade de Deus? Mas como eu posso saber se é por aqui, é por ali, é com aquele, é com aquela, ou como é? O amor do Pai. Se nós amamos o Senhor, nós sempre saberemos qual é a vontade do Senhor. E segunda coisa, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos tocar o mundo com mão leve. O mundo jaz no maligno. Para que nada dele ocupe nosso coração, nossas afeições. Nada dele nos faça Senhor. Paulo usa 3 vezes uma expressão em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no capítulo 10. 3 vezes. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Do que você acha que Paulo está falando? De pecado? Pecado não é lícito. Está falando do mundo. Do dia a dia, do comprar, vender, casar, plantar, edificar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Depois ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Olha que linha fina que ele tinha para andar com o Senhor. Ele não estava tentando descobrir, isso aqui é lícito? Oh, que bom, então posso entrar de cabeça, porque é lícito. Ele tinha um parâmetro mais alto. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E ele queria aplicar o coração no que edificava, e não apenas no que era lícito. Mas tem uma terceira colocação ainda. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é impressionante? Então nós precisamos da ajuda do Senhor para compreender que isso sim rege nossa vida espiritual. Não é porque é lícito, mas é o quanto nos convém, o quanto nos edifica. E finalmente, essa coisa lícita está dominando o nosso coração. Está nos fazendo escravos dela. Com toda a licitude que ela contém, ela está nos escravizando, ela está nos amarrando. Então não é bom para nós, é pernicioso. Nosso coração de alguma maneira vai se desencaminhar. Porque nós não andamos pelo certo e errado, ou pelo lícito ou ilícito, não é? Nós somos chamados para conhecer o ensino da unção, o ensino do Senhor, dizendo, não é, anda por aqui. Aqui é lícito, aqui também, aqui é aqui que você vai andar, aqui, anda nesse aqui. Né? Isso não convém, isso não edifica, isso vai te dominar. Então, que regra importante para nós lidarmos com o mundo e as coisas que há no mundo.
O Senhor possa ajudar a todos nós, tomando essa palavra e explicando para nós, aqui na nossa hora, na nossa história. Cada um de nós aqui está numa fase, numa hora, numa história. Graças ao Senhor nós temos um Deus soberano, que conhece cada hora e que conhece cada história. E que é capaz de esmiuçar e aplicar essa palavra na hora de cada um de nós. Ele é fiel o suficiente para fazer isso. Né? O amor dele é um amor perseverante. Irmãos, nós vamos ter que fazer muita força. Me permito usar essa expressão, com reverência. Nós vamos ter que fazer muita força para nos desvencilharmos do Senhor. Porque nosso Senhor é perseverante. Ele nos ama. Ele nos busca. Ele nos procura. Onde nós estamos? Na falência, no fracasso, na desilusão, no senso de vazio, na frustração. Não é? É um amor incompreensível. Né? Mas quão melhor seria para nós se nós reagíssemos então de modo adequado a esse amor tão tremendo, não é? Por nós e que tem sido manifestado a nós. Amém. Senhor, continue falando ao nosso coração.